Eu vou conversar agora com o Dr. José Edmilson Miranda, ele é pesquisador da Embrapa, e nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre manejo de pragas do algodoeiro. Dr. José Edmilson Miranda, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Então, tá bom. Doutor José, as pragas constituem um baita de um problema sério, né, para a cultura do algodão, né? Quer dizer, para todas as culturas, mas para o algodão nós temos aí principalmente o bicudo, né? Com certeza. Nós temos um complexo de pragas que são importantes, mas se destaca mesmo o bicudo do algodoeiro, algumas lagartas, pulgão, uma série de pragas aí que infelizmente atormentam a vida do produtor. A cada ano vem aumentando o número de pragas? Não, o que acontece é que nós temos um sistema de produção que é muito complexo. Então, quando se cultiva várias culturas durante uma safra, nós temos exemplos aí de soja, depois da soja vem o algodão, o feijão, o milho. Nesse sistema de rotação, as pragas, as espécies de inseto acabam se adaptando a esse ambiente e muitas vezes passando de uma cultura para outra. Isso é um fator. A outra questão é o fato de se ter grandes extensões de terra cultivadas para a agricultura que acabam favorecendo algumas populações de insetos que se tornam pragas. No caso do algodão, que é uma cultura que nós não temos assim grandes números de produtores, né? Por exemplo, aqui no estado de Goiás deve ser em torno de 60, 70 produtores apenas. É muito pouca gente, porque é uma cultura muito delicada, né? Sim. O que a pesquisa vem fazendo em termos de manejo integrado de pragas na cultura do algodão? Ok. Essa é uma pergunta interessante. Atualmente, falando um pouquinho mais especificamente da Embrapa, né, nós temos outras instituições de pesquisa, mas vendendo um pouquinho o nosso peixe, vamos dizer assim. Hoje existem pesquisas que nós estamos desenvolvendo dentro da cultura do algodão, mas pensando também em pragas polífagas, principalmente para melhorar o monitoramento dessas pragas e medidas de controle que sejam mais eficientes, pensando nesse sistema de produção extensivo. Porque acabar com a praga não acaba, né? É difícil, isso daí é complicado. Né? Então, hoje, por exemplo, nós temos aí pesquisas aproveitando essa tecnologia de agricultura de precisão para desenvolver equipamentos aí que vão junto de vantes para monitorar algumas substâncias químicas que são emitidas por plantas e que atraem as pragas. Essa é uma das pesquisas que está sendo desenvolvidas. A outra pesquisa interessante, se você me permite assim destacar, é o desenvolvimento de algumas substâncias que são sintéticas, né? Mas que também imitam algumas substâncias da planta que fazem com que esses insetos sejam atraídos, e essas substâncias, então, elas são colocadas em dispositivos tipo cápsulas e colocados, por exemplo, em armadilhas para atrair esse inseto, capturar e controlar. Quer dizer, lá no fundo a pesquisa está tentando tapiar o bichinho. Exato, é uma briga constante aí, né? Os insetos evoluem e tentam se sobreviver, e nós aí, né, desenvolvendo algumas ações que consigam controlar essas populações para manter um equilíbrio. Agora, o Brasil é um dos países que mais utiliza defensivos agrícolas no mundo, né? Sim. Parece-me que é o primeiro, se não me falha a memória. É bem provável. É bem provável que seja o primeiro. Como é que fica a população no meio disso tudo? Usando soja, comendo milho, comendo isso, comendo aquilo. Exato. É uma situação delicada, né? É uma situação delicada, particularmente no caso do algodão, menos problemático, porque não é uma cultura comestível, né? Mas mesmo assim há preocupação ambiental pelo fato de ficarem resíduos no ambiente. Então, justamente, outras pesquisas, voltando a falar de pesquisa, estão sempre voltadas a desenvolver tecnologias que sejam alternativas, medidas alternativas aos inseticidas. Então, por exemplo, hoje estamos desenvolvendo controle biológico também localizados em dispositivos que possam ser colocados no campo sem contaminar o ambiente, né?
utilizando fungos, bactérias. Hoje nós temos aí as plantas transgênicas que também reduzem a necessidade de uso de inseticidas. Então, essa é uma tendência de se procurar reduzir a aplicação de produtos químicos na natureza para justamente você ter menos problemas ambientais e, quando se fala em culturas alimentícias, menos resíduos para o consumidor, né? Bom, de maneira geral, a pesquisa deve estar fazendo um trabalho aí, um esforço enorme para tentar ganhar essa briga com os bichinhos, não tá? Sim, com certeza. Porque não é fácil, né? Não é fácil, O que existe é uma pressão da natureza, né? São populações que se destacam na natureza nesse ambiente artificial que o homem cria, que é a agricultura, mas que é vital para a nossa sobrevivência. E, então, algumas espécies se destacam e acabam proliferando, e o homem tem que tomar atitudes alternativas para reduzir essa população de pragas e garantir as altas produtividades. É verdade. Doutor José Edmilson Miranda, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Esse é um tema que eu adoro, viu? Muito bom, muito interessante. Pesquisa é fundamental hoje. Eu que agradeço essa oportunidade. E as portas sempre estarão abertas aqui do nosso programa. Obrigado. Muito obrigado. E depois do intervalo, você vai ver que o Ministério da Agricultura atualizou em seu site as informações sobre o mercado agrícola até julho deste ano. O Brasil pode importar mais de 1 milhão de toneladas de arroz. É um minuto só, eu volto já.